Obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar das lives para aproximar um pouquinho, né, das informações técnicas e jurídicas do ponto de vista regulatório de um tema tão relevante que é a blockchain, o direito digital e as aplicações no nosso dia a dia, na prática. O que vai acontecer nos próximos anos, né? Exatamente. Hoje a gente está numa era tecnológica, então, né, a gente tem uma transição aí do papel para o digital, toda a questão de segurança também, então a gente tira a segurança que era, né, palpável, né, tal, e agora a gente tem uma segurança digital também. Antes da gente começar a saber, né, qual que é essa aplicação dentro do direito, eu queria que você explicasse para a gente, Kézia, o que é o blockchain para as pessoas, né, o que é essa tecnologia, né, porque eu sou um pouco leiga nisso, vou ser muito sincera, e eu tenho certeza que outras pessoas que estão assistindo aqui a gente também não sabem, né, e a gente sabe que essa tecnologia hoje, ela está sendo aplicada em várias coisas, então você vê em vários sites da internet, blockchain aqui, aplicação de blockchain em criptomoedas, blockchain no direito, blockchain, então sim, é bom a gente saber o que é esse blockchain, essa tecnologia, explica para a gente, por favor. Bom, eu vou tentar ser bastante objetiva, porque a própria definição de blockchain, ela sempre vem sendo revisitada, né? Mas é um tipo de base de dados. A blockchain, a gente tem a tradução como cadeia de blocos, né? Cadeia em nós, que é uma tecnologia de registro, ou seja, você tem uma distribuição de informações que são seguras, são criptografadas e estão dentro de uma base de dados. Você pode querer centralizar, descentralizar, compartilhar ou não compartilhar, mas uma definição bem bacana que eu acho que traz esse ponto de vista mais contábil e fiscal é que funciona como um livro-razão. Ou seja, a blockchain é uma tecnologia que cada vez mais vem sendo utilizada, porque ela parte do princípio da transparência e da comunicação direta entre duas partes, ou seja, você não tem intermediadores, você não tem terceiros, você possui duas partes interessadas em fazer negócios dentro de uma tecnologia e à medida que as negociações forem acontecendo, os blocos vão sendo adicionados de forma linear e cronológica com rastreabilidade, ou seja, incorruptível, né? Porque você não pode fazer alteração dos dados que estão naquela rede. Então, cada nó, que é cada computador que está conectado nessa rede, ele vai ter essa tarefa de validar e repassar as transações. Enfim, então a blockchain ela tem uma informação completa de endereços e saldos, enfim. E hoje a principal inovação tecnológica por justamente auxiliar na gestão de informações, de dados, de comunicação e guardar tudo isso de uma forma permanente e inviolável. Eu acho que esse é o principal ponto, né, a base do aumento da confiabilidade das pessoas em cima de uma tecnologia blockchain. Então, a gente tem todo um histórico, né, de eficiência com relação a esse tipo de tecnologia e, claro, né, é uma linguagem de programação. Então, às vezes, a pessoa mais leiga, ela não tem uma ideia, assim, de como funciona uma blockchain. A gente pode até depois fazer uma conversa com o nosso CTO, né, da tecnologia, para entender cada vez mais como funciona a parte da tecnologia que está ligada à blockchain. Então, cada vez mais a gente vê alguns países mais desenvolvidos, como a Suíça, né, que tem o Crypto Valley, enfim, que está permitindo a diversidade desses produtos na área da tecnologia. O governo em si, ele tem políticas públicas mais apropriadas e adequadas para que exista esse espaço de ciência e tecnologia na iniciativa privada. E a partir dessas boas experiências, né, a gente já tem hoje bastante expertise enquanto BDM digital, porque o próprio BDM digital surgiu com essa finalidade, a finalidade de ter um banco de dados distribuído, né, que tem um funcionamento de um utility token. Esse utility token ele permite acesso a bens e direitos, ou seja, a cada adesão de usuários dentro da plataforma aumenta-se o lastro materializável, aumenta-se a confiabilidade, a reputação e aumenta-se o valor, naturalmente, né, desse token. Enfim, então, de um modo geral e simples, né, o blockchain, ele é uma arquitetura de computadores, no qual cada nó compartilha tarefas, trabalhos e arquivos, e são parceiros, né, existe aí compromissos e responsabilidades dentro dessa rede. Perfeito. Kézia, gostaria de perguntar também quais são os desafios regulatórios enfrentados pela implementação do blockchain no setor jurídico? Olha, são vários desafios de ordem social, econômica e política, vamos dizer assim, né? Porque à medida que você tem a mudança de uma visão econômica sobre uma determinada situação, você tem vários agentes públicos que vão ter algumas responsabilidades na fiscalização desse tipo de negociação entre pessoas. Então, a gente já teve a aprovação de um marco regulatório dos criptoativos, que veio aí com uma função de prevenção de riscos à lavagem de dinheiro, fez aí uma alteração no nosso Código Penal, então
tivemos um acréscimo da tipificação de estelionato, né, no modo qualificado, para quem induz a erro pessoas que investem de forma equivocada em algo que nem tem por trás uma tecnologia em si. Mas do ponto de vista de tokenomics, que a gente fala, que é a parte da modelagem econômica, da segregação patrimonial, da gestão de uma instituição de tecnologia que tem esses ativos intangíveis, a gente ainda não teve essa norma infralegal, que nós chamamos, né? Então, nós tivemos um marco regulatório no final de 2022, tivemos o período aí do vacatio legis, que são 180 dias até a adaptação das entidades e empresas que atuam no setor, mas não tivemos uma norma infralegal aprovada por um órgão regulador, que no caso, aqui no Brasil, é a CVM, né? A Comissão de Valores Imobiliários, que é vinculada ao Banco Central, tem essa finalidade fiscalizatória, né, em cima das empresas que atuam no setor de criptoativos e que têm a utilização da blockchain como base de dados. No entanto, a gente percebe que o Brasil ele sempre acompanha, né, algumas tendências regulatórias. Então, ao que tudo indica, a partir de agosto aí desse ano, a gente vai ter novas informações, porque em fevereiro o Banco Central já listou como prioridade a regulação do setor dos ativos virtuais, né? A gente percebe, inclusive, uma mudança de linguagem. Antigamente se falava muito em criptomoedas, né? E a criptomoeda tem sempre uma concepção de volatilidade, de ser algo instável, de ser algo bastante inseguro do ponto de vista de um investimento financeiro. E atualmente, com o avanço da tecnologia, com o avanço das codificações em software, com o avanço desse status quo, né, de sistemas, enfim, de transações, combinações de informações em tempo real, entre outros recursos que é inerente, né, ao avanço da tecnologia, a gente percebe que a legislação ela vai a passos lentos e até muitas vezes atrasada, né? A gente tem alguns professores da área que inclusive falam que no futuro code is law, ou seja, a legislação vai ser substituída pelos códigos de blockchain, de tecnologia da informação. Mas por todas essas informações que a gente vem acompanhando através de pareceres e instruções normativas, né, a gente já percebe que o grande problema do setor é realmente o uso errado, o uso ilícito, né, para realmente esses crimes de lavagem de dinheiro, pirâmides financeiras, esquemas Ponzi, entre outros, infelizmente, agentes ilícitos que fizeram mau uso do dinheiro dos investidores. Mas, a rigor, a gente já percebe também uma aplicação das punições necessárias, das sanções, para evitar que esse tipo de problema, né, se multiplique. Inclusive, a própria Câmara dos Deputados, né, a gente teve aí a CPI das pirâmides financeiras e que trouxe alguns relatórios que já traz alguns parâmetros de como o cidadão, o usuário, né, e a pessoa que tem interesse de entender cada vez mais do setor, precisa certificar do que ela tem que, né, qual é a informação que ela precisa ter daquela determinada empresa, daquela determinada instituição, para efetivamente não cair em nenhum golpe. Exatamente. Então, assim, você está falando da questão da lavagem de dinheiro, eu falei assim, espero que a gente não tenha uma nova Lava Jato, seja a nova Lava Cripto, né? Porque a gente sabe que a lavagem de dinheiro, né, já sem os criptoativos já acontecia. Agora, com criptoativos, ela realmente pode acontecer também, então eu espero que isso ainda, essa regulamentação, né, e essa fiscalização ocorra de maneira certa. Bruna, quer continuar ou dou continuidade aqui? Pode dar continuidade, depois eu faço minha pergunta. Então tá, beleza. Como o blockchain pode ser utilizado para armazenar e autenticar as provas e processos judiciais? A gente sabe que isso vai ser começado a utilizar também no direito, né? Como você acabou de falar, né? O direito vai virar código. Então, eu queria saber, por exemplo, os processos, eles vão virar virtuais, então como isso vai ser aplicado, né? Essa segurança? Vai ter essa tecnologia blockchain também nisso? Olha, as grandes vantagens da blockchain é a eliminação de intermediários, né? Então, quando a gente fala de aplicação no direito, o ponto central é que nós temos uma alta qualidade de dados, tá? Então, os dados de blockchain, eles são consistentes. Não é algo que é impreciso, que você não consegue dispor daquela determinada informação, que você tem uma complexidade, né, para entender o que está acontecendo. Você tem protocolos, né, que garantem a integridade. E essas partes, a rigor, né, que estão interessadas naquela determinada negociação, elas têm acesso e controle sobre as informações. Então, o usuário, ele tem um empoderamento, ele se torna dono do seu próprio
da sua própria informação, do seu próprio ativo financeiro, o seu ativo virtual, do seu token, né? Então, os dados da blockchain, eles são datados. Você tem uma durabilidade, longevidade das informações, porque a blockchain, de todas as tecnologias que a gente percebe, né, que surgiram no mercado, é a mais resistente a ataques cibernéticos, a ataques maliciosos, porque ela é construída, né, de forma a ter alguns protocolos mais enrijecidos. Então, a gente não tem a necessidade de uma auditoria, digamos assim. O próprio blockchain já é um livro-razão. E é um livro-razão visível publicamente por todas as partes. Então, cada vez mais tem essa transparência. E você não pode deletar informações, você não pode alterar informações. E por toda essa riqueza de vantagens, a gente acaba tendo uma simplificação de um ecossistema. Ou seja, vai reduzir toda a desordem e complicações que muitas vezes são geradas, né, por várias informações, vários parceiros, vários interesses envolvidos, e você tem transações muito rápidas. Então, em milissegundos, você tem vamos supor, tem um ativo tokenizado, você vende um imóvel através de uma rede blockchain, então você tem uma transação interbancária, uma transação com blockchain, ela reduz totalmente esse tempo que você levaria para, de repente, ir até um cartório, fazer uma validação de uma determinada escritura, e aí você tem os expedientes comerciais, aí você tem uma série de situações que vão potencialmente levar dias, né, para que você compense aquela transação e ter o seu acordo ao final daquela operação. Então, o grande ponto de vantagem que eu vejo é que a eliminação da intermediação desses terceiros, ela reduz as despesas gerais, e você tem mais liberdade de operar, mais controle, menos taxas, menos comissionamentos, menos custos, né, por transação, e a qualquer momento você vai acessar aquele documento. Você não precisa entrar em contato com uma autoridade, vamos supor, né, para ter uma certidão de inteiro teor de uma matrícula de um imóvel, de uma informação que está registrada em cartório. Você tem toda uma burocracia, ainda mais no Brasil, que tem 27 unidades da federação, um país de tamanho continental, com regionalidades, com legislações municipais, estaduais, que traz cada vez mais barreiras, né, para que as pessoas tenham acesso. Então, o que a gente percebe é que o blockchain está sendo mais utilizado nas áreas do direito por ter essa forma confiável, segura e imutável de armazenamento de dados. Então, com a tecnologia blockchain, você consegue armazenar registros de propriedades de imóveis, registros de patentes, contratos, e esses registros, eles ficam disponíveis para consulta pública. E aí você elimina, né, as fraudes. Vamos supor, né, nos anos 70, 80, a gente teve muita grilagem de terras no Brasil, e você teve uma série de pessoas caindo, né, em golpes. Às vezes as pessoas não têm acesso a um advogado, não têm acesso a um profissional da área jurídica, e confiam, né, acham que todo mundo tem boa fé e acaba comprando algo que nem era daquela pessoa que estava vendendo, e entra num imbróglio, numa discussão. E por tudo isso, se já tivesse aquela determinada informação dentro de uma rede blockchain, você já teria, de forma segura, a transmissão da informação. Se realmente a pessoa que está querendo vender aquele ativo, vender aquele token, vender aquela informação, ela é o real proprietário daquela informação. E aí você tem a evolução, né, dos smart contracts, que são os contratos inteligentes. E o que são os contratos inteligentes? São programas que utilizam a tecnologia blockchain para fazer esses acordos estabelecidos entre duas pessoas serem executados automaticamente. Então, os contratos smart contracts, né, eles são auto-executáveis, ou seja, passou, a partir de 12 meses você tem que pagar uma determinada transação, você precisa transferir a titularidade, você precisa, enfim, você não precisa da pessoa interessada fazer aquilo. A própria tecnologia, ela só vai cumprir aquelas condições que já estão pré-estabelecidas desde o primeiro momento. Então, você tem uma eficiência na gestão de prazos, a partir do momento que você tem um contrato inteligente dentro de uma tecnologia blockchain. E isso, assim, é fantástico. Reduziria, inclusive, a sobrecarga do judiciário. Nossa, eu estava pensando exatamente isso agora. Eu falei, nossa, a justiça vai andar um pouco mais rápido. Sim, você tem toda uma lógica de eficiência, de funcionalidade. Você não precisa ficar provocando o judiciário para informar que tal pessoa não pagou aquele determinado valor, o bem, a dívida. Você já vai ter tudo muito auto-executável e com as garantias necessárias, tá? Então, o que a gente percebe é que o direito, ele vai sim ter muitos benefícios e vantagens a partir do momento que as pessoas também terem acesso a esse tipo de smart contracts para fazer a gestão dos seus negócios, né, no cotidiano. Por outro lado, a blockchain
como eu disse, né, a gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, toda a necessidade de confidencialidade entre clientes e empresas, e isso tudo é garantido por meio de criptografia. Então, a criptografia de uma tecnologia blockchain vai garantir que essas informações sejam armazenadas, né, de forma inalterável, imutável e segura. E aí as pessoas, né, os golpistas, os agentes ilícitos, eles não vão conseguir fraudar essa informação, porque a criptografia vai impedir. Então, a criptografia é um elemento chave da tecnologia blockchain que permite essa máxima proteção dos dados pessoais dos usuários. Por outro lado, uma outra informação que é importante registrar aqui é a certificação de autenticidade. A blockchain pode também ser uma espécie de selo de qualidade que aquela informação é segura, é real. Ou seja, você pode usar como meio de certificar a autenticidade de um determinado documento. Então, você cria um registro público, um registro imutável, que atesta a autenticidade, a originalidade de um determinado documento e garante, por exemplo, a autenticidade em caso de disputas judiciais. Você também vai ter um reflexo muito positivo para evitar também que pessoas, às vezes, usem uma marca sem ser detentora daquela marca. Por mais que a gente tenha os órgãos reguladores, a gente tenha as autarquias, a gente tenha os órgãos fiscais, né, para verificar e monitorar todas essas transações, nós temos 200 milhões de pessoas, né, é muita negociação feita diariamente. E tudo isso cada vez mais vai depender da inteligência artificial. E a gente vai precisar utilizar, né, a inteligência artificial, a tecnologia blockchain, a favor, né, do direito, da legislação, para a obediência dos princípios de legalidade, de razoabilidade e os princípios constitucionais. Bom, também acho que é interessante a gente destacar que a blockchain ela permite essa rastreabilidade, que às vezes, assim, você tem todo um procedimento de execução de um determinado contrato, se não houve pagamento de uma das partes, e até o juiz, de repente, quebrar sigilo para ver se houve algum tipo de confusão patrimonial, de fraude, para se esquivar de pagar uma determinada obrigação, uma determinada dívida. Com a tecnologia blockchain, é possível que isso tudo também aconteça de forma mais rápida, porque já vai estar comprovada que houve ou não houve aquele pagamento, aquela negociação de forma imutável. Então, você consegue garantir cada vez mais transparência de um determinado registro. Isso tudo, né, já está sendo reconhecido legalmente. Então, no nosso Código de Processo Civil, por exemplo, a gente já tem, no artigo 441, a possibilidade de você utilizar a tecnologia blockchain como meio legal de prova em processos judiciais. Então, isso já tem cada vez mais aumentado o interesse dos advogados e das pessoas que atuam na área jurídica em utilizar a tecnologia blockchain como algo extremamente seguro, confiável e autêntico. Enfim. Uau, explicação maravilhosa, isso foi muito bom, né, a gente ter esse esclarecimento sobre todo esse processo, como o direito está sendo, né, utilizado aí na questão da blockchain, né, para mim foi um aprendizado hoje muito grande com todas essas informações. E quando você fala na criptografia, para as pessoas, você falou assim, a autenticidade, mas o que quer dizer autenticidade? Autenticidade é para falar se é você aquela pessoa, então a gente tem vários meios de autenticidade, então, né, eu tenho o escaneamento facial, eu tenho impressão digital, eu tenho um token, né, quando você tem aquela autenticação de 2 etapas, gente, que vocês recebem, para saber se é você mesmo, ele não manda uma mensagem no seu celular, vamos ver se é você mesmo, né? Então, isso garante a autenticidade, a integridade e a confiabilidade da informação que está sendo gerada, né? Exatamente. Sim. Disso, eu queria fazer uma pergunta, que é como que a blockchain ela pode ser utilizada para proteger os direitos autorais e de propriedade intelectual. E depois disso, também, quais áreas do direito ainda não exploraram o potencial da blockchain e por quê? Bom, todas as áreas, todos os setores, sejam, como eu disse, da área econômica, social, filantrópica. Hoje a gente já tem analisado que a blockchain é uma tecnologia impressionante, ela está revolucionando toda a nossa forma de nos comportar enquanto detentores de direitos. Então, já tem uma transformação gigante em setores como saúde, né, imobiliário, financeiro, logística, comércio internacional. Então, no setor financeiro, principalmente, a gente tem visto uma abordagem mais inovadora com essas transações descentralizadas. Então, você tem mais redução de custo, mais transparência, e muitas vezes, assim, com essa diminuição de tempo, você impacta positivamente até no modelo de negócio das empresas. Então, quando você fala de registro de propriedade intelectual, registro de patentes,
qual que é a gente fala a teleologia da norma, né? Qual que é a finalidade, qual que é a natureza daquela discussão judicial, por que as pessoas elas têm essas disputas, né? Às vezes sai até na imprensa, tem todo um interesse da imprensa, né, de ver quem vai ganhar, quem vai perder, né? E a tecnologia blockchain em si, ela já ultrapassa todas essas discussões, esses imbróglios, e facilita de forma mais rápida que as pessoas interessadas tenham acesso àquela determinada informação. Então, a partir do momento que você tokeniza um livro, hoje, né, você tem a capacidade de tokenizar qualquer bem que você acha que é interessante colocar dentro de uma tecnologia blockchain. Nós temos ainda, como eu disse, né, algumas normas infralegais a serem divulgadas e publicadas no Brasil, mas você já tem muitas empresas que têm essa atividade econômica voltada para a tokenização de ativos. Então, vamos supor, na área da propriedade intelectual, você tem um determinado bem, você escreveu um roteiro de um filme, né? Você escreveu um livro, você coloca todo esse roteiro dentro de uma tecnologia blockchain, você garante a autenticidade e, de certa forma, você dá uma fé pública, você dá a informação dentro de uma rede de que aquela informação, no primeiro momento, você foi a primeira pessoa que registrou aquilo, então fica um registro seguro, um registro imutável. Então, você simplifica qualquer discussão em torno disso. Mas fui eu que, né, coloquei a informação para a pessoa e foi ela que registrou. A gente também tem um jargão no direito que é a lei não socorre a quem dorme, ou seja, quem foi o primeiro, quem registrou primeiro, quem tokenizou primeiro, quem colocou primeiro dentro, né, de uma plataforma, vai garantir que os demais usuários daquele determinado setor, as pessoas que forem atrás daquela informação, saibam que a pessoa deixou a sua marca lá, né? A tecnologia blockchain ela vai trazer esse registro. Então, assim, nós temos vários exemplos de como você pode aplicar em setores mais sensíveis, né? Mas no campo de lidar com dados extremamente pessoais, você garante através da blockchain que haja um registro eletrônico que também garanta a privacidade e a rapidez. Em todas essas rastreabilidades de informações, cada vez mais vão sendo aprimoradas. Então, assim, o que a gente mais tem, eu acho que de foco em todas as discussões judiciais, é a questão da segurança orgânica das informações. Então, em termos de garantir que aquela informação é real, é fidedigna, é segura, é autêntica, né? A própria blockchain ela vai garantir essa propriedade intelectual em cima da informação que você trouxe ali dentro de uma plataforma. Então, você tem, assim, hoje na saúde, né, muita rastreabilidade de informações do ponto de vista de medicamentos, dispositivos médicos, registros médicos eletrônicos, né? Ainda vai demorar bastante para essa exploração da tecnologia blockchain acontecer mais na área da saúde, mas você tem, hoje, já ao redor do mundo, muitos países utilizando esse sistema de compartilhamento de dados através de uma tecnologia blockchain. Porque, às vezes, a gente reduz a tecnologia blockchain à área da criptografia, dos criptoativos, né? Mas blockchain, como eu disse, né, é uma base de dados. A blockchain, ela é um tipo de livro-razão, de forma pública, compartilhada, universal, que parte do princípio do consenso e da confiabilidade entre duas partes. Então, você tem uma cadeia de blocos que registra todas essas informações, novamente, através, né, de todo um critério tecnológico que coloque de forma linear e cronológica essa informação. Então, a partir do momento que você ingressa na rede, você obtém a cópia dessa blockchain dentro do seu dispositivo, dentro do seu computador, e você tem acesso a todas as inovações daquela determinada blockchain. Como eu estava dizendo, né, a blockchain ela simplifica processos. Então, você tem uma série de aplicações também no comércio internacional. A gente já teve o privilégio, né, de acompanhar alguns processos alfandegários dentro de tecnologia blockchain, reduzindo burocracia, agilizando liberação de mercadorias nas fronteiras. E tudo isso, cada vez mais, né, acredito que os bancos centrais, o governo vai ter mais interesse. Por quê? A gente percebe, por exemplo, que com a evolução aí do real digital, é possível que futuramente a gente tenha também uma aplicação tributária nessas transações, uma incidência tributária. Então, já diretamente na operação, a parte interessada, né, que é o ente fiscalizador, a fazenda, enfim, já vai pegar o seu quinhão ali, pegar o seu percentual em cima daquela determinada negociação, sem que as pessoas precisem gerar guias da ARF, gerar guia daquilo, perguntar para advogado tributarista o que está devendo, para o contador, registrar o faturamento em determinada plataforma, tudo isso já vai estar de forma muito sistematizada dentro de uma tecnologia blockchain nos próximos anos. É o que a gente vem acompanhando, né, em termos de tendência nas políticas públicas da área da tecnologia e controle de dados. Bom, então, a gente também já percebeu, por exemplo, o uso de tecnologia blockchain em sistemas de votação eletrônica.
Então, a blockchain também pode ser utilizada para garantir uma precisão de votos em urnas eletrônicas. Então, um sistema de votação eletrônica também pode passar por um processo de tecnologia blockchain. E aí torna o processo eleitoral também mais seguro e confiável. E trazendo realmente, assim, a confiança, né, no sistema democrático. Mas é isso, assim, a gente tem aplicações diversas. Onde você achar que pode autorizar o compartilhamento daquela informação numa tecnologia blockchain e queira, né, que aquilo se torne imutável, é possível você trabalhar essa informação dentro, a sua operação, numa base de dados blockchain. Nossa, gente, já pensou? Blockchain no sistema eleitoral mais voto impresso, aí agora não vai ter nenhum problema, nenhum, assim, a gente vai poder confiar cegamente, porque vai te dar autenticidade, integridade e confiabilidade no sistema, né? Então aí não vai ter não vai ter como negar, né, um resultado de algo, né? Isso é importante. E isso é muito bom se essa tecnologia chegar, e eu também, como você falou que essa tecnologia de blockchain, ela vai acelerar muito a questão da justiça, né, em vários pontos. Sim. Obviamente ela está sendo implementada, está sendo aplicada, então, assim, o que eu imagino é que futuramente, por exemplo, os processos judiciais de pessoas que hoje têm processo, sei lá, desde 1993, vou dar um exemplo, e que essa tecnologia foi implementada, por exemplo, amanhã, isso pode, né, dar uma liquidez, uma rapidez mais fácil nesse processo e, né, essas pessoas, por exemplo, que precisam receber dinheiro do governo, alguma coisa assim, algo vai ser mais ágil, né? Aí, como você falou, assim, você tem que ir até o cartório, aí imprimir a guia, pegar a autenticidade, registrar a firma, fazer todo esse processo, que normalmente a gente faz, né, para fazer, ingressar alguma petição, alguma coisa assim, e isso vai ser reduzido, perfeito? Sim. Então, isso... eu acredito, né, que cada vez mais que as pessoas conhecerem, explorarem as tecnologias blockchain, entenderem os pilares da tecnologia, por que surgiu, quem foi a primeira empresa que utilizou, qual foi o propósito, porque a gente tem maneiras de também analisar a qualidade daquela tecnologia blockchain. Você tem muitas tecnologias blockchain que não são, vamos colocar assim, inteligentes, né? Você tem o mediano ali. É importante a gente entender qual que é a finalidade daquela blockchain, quais são os principais casos daquela blockchain, se ela emite debêntures, se ela tem uma expectativa bacana de retorno de algum direito, algum direito creditório, algum investimento, qual é o ecossistema que aquela blockchain ela defende, né? Porque vamos partir do princípio que tudo tem um interesse envolvido, né? E esses interesses eles podem ser utilizados para finalidades boas ou ruins. Então, você tem que entender quem são os investidores por trás daquela tecnologia blockchain, quem são os agentes que vão comprar ações para participar daquela blockchain, quais são os detentores, né, dos tokens que fazem parte daquela blockchain, como você adquire os tokens da blockchain, como você entende o mercado daquele determinado ativo, enfim. Então, todas essas informações, elas são públicas na documentação que a gente chama de white paper. White paper é exatamente o que faz qual é a modelagem, né, jurídica, regulatória, econômica e social daquela determinada plataforma. E por isso que a gente acredita que cada vez mais vão ter demandas constantes a respeito de uso da tecnologia blockchain pela capacidade de velocidade, liquidez e transparência. Então, cada vez mais o mercado já vai pedindo para que as empresas de fábrica de software, né, os desenvolvedores, eles tragam um tipo de tecnologia que impacte de forma relevante, tanto no nível social, no nível econômico, e enfim. Então, quando a gente fala de gerenciamento de dados, né, a gente percebe que a partir dos anos 2000, dos anos 2010, a gente já tem muitas soluções tecnológicas que chegaram, algumas vingaram, outras não, né? Mas a blockchain, ela veio para ficar. É um livro-razão, como eu disse, que tem essas informações que evitam a duplicação indevida das informações. Então, você não tem a alteração de interpretação. Não é o que você acha que é, não é aquela coisa no entrelinhas. Ou é ou não é, sabe? Então, o blockchain foi criado para tornar as informações viáveis, visíveis, públicas e uma espécie de sistema preventivo de cópias, né, de alteração de dados, e você tem uma segurança justamente pelas pessoas contarem com esse armazenamento, com essa proteção e uma enorme biblioteca de dados públicos. Então, você restringe a possibilidade de fraudes, você restringe a utilização indevida da informação. E, como a gente sabe, né, informação é poder. Você ter as transações num sistema que não é
passível de fraudes, de ataques, podem até tentar, né? Mas você tem um compartilhamento em vários servidores, em vários computadores, então você não consegue destruir aquela informação. Porque a mesma informação vai estar em vários lugares diferentes, então você consegue falar, opa, vamos ver se isso aqui está certo mesmo. Não, aqui está falando a mesma coisa, nesse aqui também está falando a mesma coisa, e isso te dá a autenticidade que aquela informação é fidedigna, que aquilo ali é verdade, porque por isso que a gente fala, né, a descentralização, né, tira a concentração da informação num lugar só e ela vai estar, né, alocada em vários lugares e por isso ela te dá a autenticidade daquela informação ser verídica, né. E por que a blockchain é tendência? Por isso, ela protege dados, armazena dados, verifica se aquilo é real, e é uma tendência na transformação digital, porque ela trata melhor os dados, ela analisa melhor as informações. Então, você não tem como ficar catalogando coisas que não existiram, não tem como você gravar, registrar, colocar dentro da plataforma informação que é equivocada, que não aconteceu. Então, você tem uma validação dessas transações, essa validação, ela... Claro, né, quando a gente fala de blockchain, como eu disse, né, trouxe alguns exemplos, a gente pode usar em qualquer área, em qualquer setor, para desenvolver qualquer negócio. Mas o que faz mais sucesso é a utilização pelas instituições financeiras, porque a blockchain, ela valida de forma mais segura, né? Então, você tem mais uso na parte de investimentos, enfim, você percebe que a tecnologia blockchain, através da emissão de tokens, de ativos, ela vem sendo mais utilizada, sim, no setor econômico e financeiro. Perfeito. Ancorando a isso, eu encontrei um exemplo aqui muito bom. Doutora Kézia, depois você fala se tem alguma coisa para retificar, mas olha, um exemplo prático, perdão. Pense no blockchain como um livro de registros de um clube. Toda vez que alguém comprar algo na lojinha do clube, essa compra é anotada no livro. Todos os membros do clube têm uma cópia do livro. Quando uma nova compra é anotada, todos os membros verificam e concordam que a compra é válida antes de adicionar a nova anotação ao livro. Dessa forma, é muito difícil alguém tentar alterar ou falsificar as anotações, pois todos têm uma cópia e podem verificar a autenticidade das transações. Eu achei sensacional para quem é leigo, né, nesse quesito, entender dessa forma mais lúdica. Eu adorei a analogia, muito boa. É um armazenamento em nuvem, né? Você tem uma nuvem de dados, informações sobre um determinado negócio, e você chama atenção porque... você tem uma extrema segurança por ser descentralizado nesse aspecto. É claro que, do ponto de vista de prevenção de riscos à lavagem de dinheiro, implementação de políticas de compliance, a gente sempre bate nessa tecla, né, ali à frente do BDM Digital. Por quê? Porque nós temos aí, infelizmente, pessoas que querem utilizar para finalidades ilícitas. Isso nunca vai ser permitido, né, por uma empresa séria, uma empresa idônea, uma empresa que quer garantir uma sustentabilidade de atuação e expansão comercial. Então, quando a gente fala de descentralização de informações, é no ponto de garantir a eficiência, a segurança, trazer ali algo rastreável, armazenado, onde todos podem, né, analisar, mas o ponto de vista de entrada na plataforma pode ser controlado por essa gestão. E esse controle, na verdade, é uma obediência às regras da GAF, tem vários órgãos internacionais que são de prevenção de anti-money laundering, né, que é a prevenção de riscos à lavagem de dinheiro, de práticas de dumping, de cartel, de situações economicamente ilícitas, e por isso que existe a implementação do QIC, que é o Know Your Customer. Quem é o seu cliente? Por que ele atraiu, né, para o seu negócio? Qual é o interesse real dele dentro da sua plataforma? Ele realmente quer estar ali para garantir o máximo desempenho do seu negócio, ou para, de repente, impactar ali em alguma situação que vá impedir a evolução de algum negócio, a otimização de algum determinado resultado, vai trazer um risco desnecessário, é uma pessoa politicamente exposta, é uma pessoa que quer trazer recursos que não têm origem de patrimônio, não tem declarações dentro dos seus documentos fiscais. Então, tudo isso também é preciso analisar. Você só vai garantir a sustentabilidade de uma plataforma de tecnologia blockchain à medida que você entender que a regulação ela está aí para evitar o mau uso, né? Então, a gente sempre fala, se você não concorda com uma determinada lei, você precisa lutar para abrir precedentes, você precisa entender o conhecimento jurisprudencial a respeito daquele determinado assunto, fazer uma análise de direito comparado, que é você entender como os outros países estão avaliando a implementação daquela norma, daquela regra, daquela lei, e entrar de forma competitiva, não assim... como a gente já percebe, né, as últimas sanções, por exemplo, do governo norte-americano sobre a Binance e sobre outras plataformas que foram muito exploradas pela imprensa aí nos últimos meses, de fraudes mesmo, né, com criptoativos e com criptomoedas. Então, a gente não pode
fazer generalizar, né, fazer uma análise muito generalista a respeito desse assunto, que, de fato, a tecnologia blockchain, ela tem a capacidade de coletar e interpretar informações muito melhor do que nós, seres humanos, assim, né? A gente sabe que a gente tem milhares de situações aí que a blockchain já comprovou sua eficiência. Então, é importante a gente fazer uma análise de dados quali e quantitativos do que foi ruim, o que foi bom, identificar de forma mais precisa qual foi o uso da tecnologia na incidência de uma determinada fraude, etc. E a gente vê que não foi, o problema não foi a tecnologia, foi sim isso que eu falei, das pessoas muitas vezes quererem obter vantagens ilícitas em cima de uma transação. Enfim, então as vantagens é essa parte da modernização de processos, a garantia de gestão de dados com mais segurança e redução de custos, né? Acho que é o principal aí também, né, a redução de custos, né, até para a população, isso é muito bom. Bruna? Não, perfeito. Nós temos algumas perguntas aqui, Kézia, fique à vontade para responder. O Elton Marx, né, perguntou assim, quando será a inauguração do BNM Bank? Já temos essa data marcada? E a pergunta da Gina Dalaco, assim, boa tarde, chegando agora, eu gostaria de saber como adquirir o cartão do BDM Digital. Bom, são informações de nível comercial, né? Eu sou aqui do jurídico, mas o que a gente já pode trazer aqui de informações para vocês é que o BDM Digital, ele realmente teve uma grande inovação aí no lançamento desse produto, que foi o BDM Pay, né? O BDM Pay, ele é um cartão com a tecnologia NFC, no qual você aproxima dentro de uma maquininha. Claro, a maquininha precisa ter instalado dentro dela o software do BDM Digital para fazer a transmissão da comunicação e você conseguir pagar nos comércios que aceitam, né, o BDM Digital como meio de pagamento, enfim, e reduz aí algumas burocracias de repente, você ter que sacar da plataforma para poder utilizar no mercado tradicional. Reduz aliás, acelera, né, a evolução do BDM Digital como meio de utilização aí para garantir acesso a alguns bens e serviços. Bom, agora, a gente pode lançar aí nos próximos dias, como a pessoa pode adquirir o BDM Pay. Acredito que no próprio aplicativo você já consegue entrar em contato com o atendimento, ter uma função ali para fazer o pedido, né, desse tipo de cartão, mas os chats de atendimento estão disponíveis nas nossas redes sociais, no canal bdmmercantil.com.br, tá? E também no próprio aplicativo, você consegue, no Fale com a gente, Fale Conosco, pedir o seu cartão BDM Pay. Na parte do BDM Bank, a gente tem, assim, uma rede de fornecedores, de parceiros na área do mercado financeiro que estão garantindo a máxima velocidade aí dos regulatórios, das licenças operacionais, para que a gente possa atuar com uma diversidade de produtos e trabalhando de forma a realmente atender as expectativas do mercado consumidor, né? Então, pelo que a gente vem acompanhando aí do time comercial, o BDM Bank em si já está com o seu aplicativo disponível nas plataformas. No entanto, a gente está aguardando a finalização de alguns processos de ordem regulatória mesmo e jurídica para fazer o lançamento oficial. Ao que tudo indica, nós vamos ter aí uma divulgação nas redes sociais para que vocês possam acompanhar as novidades e participar desse momento, que é um momento que, do fundo do meu coração, é de se comemorar muito. Nós temos aí 2 anos de projeto, vocês têm acompanhado todas as nossas dificuldades do dia a dia com relação à burocracia e para a gente conseguir acelerar esse processo, né, de se tornar um banco digital. Quando você vem de uma experiência de ativos virtuais, muitas vezes você tem ainda algumas resistências, né, dos parceiros comerciais, porque, como eu disse, a gente precisa cada vez mais divulgar informações precisas a respeito do que é uma tecnologia blockchain, para evitar a desinformação, para evitar a multiplicação de uma informação equivocada a respeito de um ativo virtual. Então, quanto mais a gente conseguir falar com vocês a respeito de determinados assuntos, vocês podem também acessar os nossos canais de informação solicitando que haja um plantão de dúvidas a respeito de uma determinada informação que vocês queiram que a gente fortaleça, né, tirar as dúvidas a respeito daquela determinada situação, porque no dia a dia são muitos os desafios, né, e a gente sabe que a evolução aí do uso do BDM digital por parte dos comércios, a gente vai ter uma ampliação de mercado consumidor, então, de fato, nós estamos aqui para garantir a informação legal, jurídica e regulatória a respeito dos produtos divulgados pela plataforma. Então, do ponto de vista reputacional, eu acredito que vai ter um up aí com o lançamento do BDM Bank, justamente porque nós vamos evoluir aí também, entrar dentro do sistema financeiro para atender outras demandas de outros consumidores que são do mercado que a gente chama mais mainstream, né? O mercado
de pessoas que às vezes não têm tanto interesse de entender a parte dos ativos virtuais. Porém, a gente poderia ficar horas falando dos benefícios de um ativo virtual, justamente porque você tem um custo, o mesmo custo que você tem para emitir um token, você tem para emitir 100 mil tokens. Então, tudo isso, fazendo um comparativo com a estruturação, por exemplo, de um fundo de investimento no mercado financeiro, né? Você conseguir trazer uma informação para investimentos mais tradicionais, de plataformas aí de gestoras, né, de investimentos. Você tem um custo gigante, uma série de operadores que devem ser remunerados, de licenças, de certificações, e tudo isso vai encarecendo a operação e vai trazendo comissionamentos e taxas dentro daquele investimento. E isso reduz a sua performance econômica, naturalmente, né? Então, quanto mais a gente proporcionar informações para que as pessoas entendam o benefício, né, de você adotar no seu dia a dia a tecnologia blockchain, as soluções que vão vir dos ativos virtuais, cada vez mais a gente vai perceber a distribuição dessas, a capilarização e a evolução e, naturalmente, o desempenho mais inteligente de uma plataforma blockchain. Mas, por tudo isso, o que eu quero dizer é que a nossa previsão é que até meados de agosto o BDM Bank já esteja lançado ali na agência de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e nós temos agora também um possível lançamento do produto aí, dos produtos do BDM Bank, também aqui em São Paulo, na região da Faria Lima, na Avenida Cidade Jardim, que é onde vai funcionar a sede do BDM Bank. Perfeito. Bom, posso só dar uma palhinha, Cláudia, antes de... Pode, depois eu completo. Então, exatamente como ancorando, né, com o que a doutora Kézia falou, as informações elas são muito pertinentes, justamente para a gente criar essa confiabilidade, tanto no que está falando. Quando estamos leigos e não adquirimos esse conhecimento informacional, a gente não entende e fica, né, realmente sem entender e com medo. Então, gerando e buscando esse conhecimento, vai sim criando uma confiabilidade. E tem muitas pessoas que perguntaram, por exemplo, a Célia Rodrigues. Também gostaria de saber como está o BDM Bank. A Ana Paula, o BDM Bank vem para a Europa? Se sim, Andorra seria muito interessante, pois aqui é um paraíso fiscal. Nós já estamos terminando essa transmissão ao vivo, mas digo para vocês que já marcamos entrevista com o diretor comercial do BDM Digital, Garibaldi Rodrigues, e com o CEO do BDM Bank, Alex Oliveira, para trazer mais informações para vocês. Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários, tá bom? Que nós vamos estar respondendo. E sim, tem as redes sociais, tanto de Dáquila, tanto quanto do BDM Digital, para vocês estarem perguntando o que for pertinente, o que precisarem, qualquer dúvida, estamos aqui para sanar a vocês. Exatamente, só enfatizar que, né, o BDM digital é feito com a tecnologia blockchain, né? Então, para dar mais segurança aos criptoativos, né? E a relação ao banco também vai estrear logo, então, agosto. Então, agosto teremos aí a sede do BDM Bank sendo inaugurada. Bom, Kézia, suas considerações finais para essa live. Bom, pessoal, eu fico muito feliz de poder participar de um momento, assim, de falar com vocês, né, porque muitas vezes o nosso trabalho é um trabalho um pouco solitário, né, um trabalho mais de você verticalizar algumas coisas e, né, tirar algumas ideias do papel, e a gente entra no setor financeiro e precisa dar respostas em comitês de compliance, então a gente fica muito dentro, né, dessa dinâmica que acaba, assim, deixando a gente, claro, né, a cada momento que a gente vê que um parceiro comercial de grande nome, de grande relevância no mercado, entende que o BDM Digital, o BDM Bank, não se resume, de repente, a um utility token que tem uma capacidade muito maior de capilaridade de negócios, enfim, a gente fica se sentindo bastante realizado, né, pessoalmente, por conseguir reforçar uma informação a respeito da segurança e combater as más informações, as desinformações e os desserviços que muitas vezes a gente vê através de alguns veículos de imprensa. No entanto, acho que nada substitui, né, a boa experiência positiva do usuário, do consumidor e do cliente. Então, eu acho que esse momento de falar com vocês é uma grande satisfação, justamente para a gente conseguir tirar as dúvidas necessárias e trazer um pouquinho do que vem sendo trabalhado pelos conselhos deliberativos, né, do sistema BDM, e trabalhar essas informações que vocês de fato têm o direito, né, de saber em relação às influências que podem afetar ou não a economia, quais são as épocas que às vezes é legal você diversificar alguma coisa, você fazer um stakeholding e a expansão da plataforma. Então, a avaliação, né, da nosso time jurídico de compliance com relação a expandir o BDM em outros países, de fato, existe todo o interesse de criar uma base administrativa e regulatória em cada continente, né, por justamente melhorar aí o nosso conhecimento a respeito das políticas cambiais de cada região, entender a expansão geográfica, né, eu acredito que da mesma forma que o Brasil é atravessado por milhares de situações
políticas e instabilidade aí, né, por parte das inflações, etc., a gente tem visto que cada vez mais pessoas de outros países têm entendido as colaborações estratégicas do ecossistema e como isso pode impulsionar um crescimento sustentável dos seus ativos e do seu patrimônio. Então, atualmente, né, a avaliação que nós temos feito é a expansão para o Panamá, na América Central, por ter uma economia estável, ter uma relação bastante diplomática, né, com o que a gente chama de friendly nations, e também a Suíça, por toda a boa experiência com a Crypto Valley, com esses fatores, né, endógenos dos tokens, e por toda a evolução legislativa e o arcabouço jurídico que esse país possui com relação aos criptoativos. No entanto, a gente já tem também estudado outros países. Eu estive agora recentemente em Frankfurt, na Alemanha. A gente tem feito também reuniões com a Câmara de Comércio Brasil-França, em Paris, para entender exatamente o que nós podemos contribuir, porque como vocês têm acompanhado, né, o BDM, ele faz uma emissão de tokens que cada vez mais tem aí uma cotação exponencial, ele está crescendo, né, e com bastante segurança, com bastante estudo econômico. Por trás do BDM Digital existem muitos prestadores de serviços e colaboradores e profissionais habilitados para garantir a imutabilidade das informações, a proteção de dados e essa liberdade econômica, né? E por tudo isso a gente percebe que, de fato, alguns outros países estão mais aptos para nos fazer alcançar alguns determinados objetivos e desenvolver ainda mais os objetivos do ecossistema, porque como vocês têm acompanhado, né, o BDM Digital, ele faz parte de um ecossistema Dáquila. O ecossistema Dáquila, ele tem esse propósito de realmente, assim, trabalhar a prosperidade, a dignidade das pessoas, de todas as classes sociais, de todas as faixas etárias, e é isso que a gente tem percebido. A gente tem conseguido entender as políticas monetárias e econômicas do BDM Digital para estabelecer exatamente esses objetivos e alcançar essas metas. Então, à medida que as empresas que fazem parte do ecossistema têm performances favoráveis, isso tudo reflete também na plataforma blockchain do BDM Digital. Mas com relação aos outros países, o que a gente tem que entender é que a gente busca 3 coisas: a excelência operacional, a responsabilidade fiscal e a tecnologia de alta performance. Então, eu acho que é importante vocês gravarem isso, porque não é apenas a performance econômica, é também a responsabilidade fiscal em relação a isso. Então, a primeira etapa é a elevação da base tecnológica, elevação da base jurídica e da base econômica. Segunda etapa, escalabilidade, né, para atração de investimentos, para atração de outras pessoas que às vezes não estão participantes aí das atividades do ecossistema. E a terceira etapa, então, é efetivamente trazer essas soluções inovadoras para que a gente possa apresentar um ecossistema financeiro internacional em blockchain. Enfim, então, todas as visitas técnicas que nós temos participado é justamente para conseguir entender cada vez mais o regulatório, trabalhar cada vez mais para responder às demandas sociais dos próximos anos. Perfeito, doutora Kézia. Uau, quantas informações. Com certeza você estará vindo mais... Bom, o convite já está feito, né, para vir outras entrevistas. E gostaria só de citar aqui, né, antes da minha finalização, para passar para a Cláudia, alguns comentários. A Maria de Lourdes Castelã botou Dáquila News, parabéns em trazer a doutora Kézia um conhecimento infinito para a nossa prosperidade. A Carla P. Oliveira, muito bom, Bruna, vou ouvir novamente, porque o assunto é complexo. Obrigada, Cláudia, Bruna, e a convidada doutora Kézia, muita informação incrível. O Jacimar, maravilhoso, que live super importante. O Elton, né, disse assim, excelente programação. O Jacimar, bom demais, explicação muito clara. A Cris Magalhães, doutora Kézia, sempre trazendo informações preciosas para nós. A Jacimar, muitos comentários, gente, calma aí. Será muito importante, sistema urgente e já. A Silvia Franco, não tem ninguém que explica tão bem como a doutora Kézia, muito obrigada. A Carla P. Oliveira, trabalho incrível da Dáquila News e da doutora Kézia e da sua equipe. Obrigada, gratidão, doutora Kézia, o quiosque dimensional, pelas informações. Obrigada, doutora Kézia, mais uma vez. Gratidão a todos vocês. Gratidão a todos vocês que estão aqui presentes todos os dias, né, de segunda a sexta, com Dáquila News, aproveitando as informações, garantindo o conhecimento. E passo a palavra para a Cláudia. Doutora Kézia, muito obrigada pela participação, por ter vindo aqui, ter dado essa aula, né? Literalmente foi uma aula, foi um aprendizado para mim, espero que para as outras pessoas que estão aqui também tenham aprendido. Teve gente que chegou no metade e falou, não, é um assunto complexo, mas vou assistir desde o começo, e realmente eu mesma vou assistir desde o começo, porque você falou, anote isso, eu falei, eu já estava anotando as coisas que eu estava falando, então é muito importante todas essas informações, o que é o blockchain, como é que é aplicado, a questão do direito, né? E aí você falou, né, a questão da responsabilidade. Isso é muito importante, né? A responsabilidade econômica, não só a questão financeira, né? A responsabilidade. E aproveito para falar que, para tudo isso acontecer, as políticas públicas do país também têm que estar funcionando muito, muito bem, né? A política econômica do país tem que estar funcionando muito bem. Então, para isso, né? Esse sistema de liberdade econômica tem que ter um sistema democrático para estar funcionando. Então, isso é muito importante para que isso aconteça.